Oi, Neide. Que bom. Seja bem-vinda. Por que você não viu ontem, meu amor? Chega de preguiça, não deixa o tempo escorrer. Já chegou a hora, chega de demora, escuta o amanhecer. Toca logo o barco que o dia... Ontem foi a live, né? Sim, você falou comigo, foi de manhã, né? Sim, ontem teve a live, foi sobre disciplina. Aí hoje é sobre atitude. Fica aí, você pode? Oi, Everton. Não dá pra esperar demais. Caiu, fica já de pé. Pra sempre é que se vai. Não, meu amor, mas tá gravado lá. Tá gravado. Se você entrar no meu YouTube ou no IGTV, no Instagram... Aí tá lá, você consegue assistir a live de ontem. Oi, Jéssica, Dani, Petri. Ai, Dani, que saudade de você, garota. Tudo bem, tudo bem? Minha amiga do Sul, minha amiga da Itália. Uau, tô internacional. Ontem a gente teve audiência em Portugal. Hoje o tema é atitude, Everton. Atitude. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu não consigo. Escreve alguém aí pra mim, atitude em caixa alta, porque aí eu fixo o comentário. Por favor. Já chegou a hora. Gente, essa música é muito legal. Chama Toca Logo o Barco. A compositora é a Vanessa Pinheiro, daqui de Brasília, maravilhosa. Caiu, fica já de pé, pra sempre, aqui se vai pra frente. Oi, Hudson, seja bem-vindo. A vida tem que correr. Não dá pra esperar demais. Caiu, fica já de pé. Pra frente é que se vai. A vida tem que correr. Não dá pra esperar demais. Oi, Marco. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Brunex, você chegou, querida. Ai, foi tão legal ontem, né? A gente se encontrando aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui um negócio. Arrumar aqui direitinho. Linda! Oi, Cláudio, seja bem-vindo. Cláudio Careca aí também, a galera do Jiu-Jitsu. Brunelli, Cláudio. Ai, que bom receber vocês. Oi, Mônica, tudo bem, querida? Mônica tá pertinho aqui de mim, mas a gente não pode se ver, né? Não pode se... Quer dizer, quase nunca a gente se vê, né? Ai, que bom que você gostou. Que bom, Bru, que bom. Fiquei feliz de ver você por aqui, pela live, né? A forma da gente se encontrar ultimamente. Bom, gente,
vou dando umas informações aqui e até que o pessoal vá tomando ciência que a gente já está no ar, né? Lembrando, às vezes a pessoa esquece. E já a gente começa a bater um papo aí sobre a proposta da semana. Eu tomei a iniciativa de fazer essa semana de lives por vontade mesmo de falar sobre esses temas, de trocar uma ideia e colocar algumas formas de pensar, receber alguns feedbacks e a gente, nesse período aí de coronavírus, a gente se internalizar um pouco e refletir, né, sobre valores, sobre princípios, sobre o que norteia a nossa vida, nosso comportamento. E aí a semana de lives que começou ontem tá sendo a minha primeira experiência e bem legal, assim, muito diferente. É até um pouco estranho, porque depois que termina a live você fala assim, caraca, cadê todo mundo, né? Não tem mais ninguém. Você aperta um botão e você não vê mais ninguém, é muito estranho. Mas, enfim, a gente vai se adaptando a esses novos movimentos, vai se adaptando a essa nova realidade e desenvolvendo aí uma habilidade de se comunicar de outras formas, de sentir de outras formas a presença das pessoas, né? Vocês estão escutando o barulho do meu ventilador? Por acaso? Acho que não, né? Bom, enfim, acho que vamos começar. Gente, é o seguinte, hoje a semana de live se chama Princípios para a Vida, né? Princípios para a Vida. E hoje o tema é a atitude. Eu fiz mais ou menos um roteiro, porque eu acho importante a gente ter as ideias bem concatenadas, né? Então vamos lá. Se vocês puderem, por favor, convidem seus amigos aí, compartilhem para a gente botar uma audiência e fazer com que o Instagram compartilhe, né? Sugira mais mais pessoas para verem o conteúdo e assim a gente vai ganhando um pouco mais de espaço aí nas mídias e vai conseguindo propor novas ideias, novas reflexões aí para um maior número de pessoas. Então, coraçõezinhos, curtidos, comentários, faz muita diferença. O comentário e o compartilhamento faz muita diferença assim pra gente nos algoritmos do Instagram e aí quanto mais tiver, mais a gente consegue alcançar, né, um público maior. Bom, então é o seguinte, eu particularmente entendo a atitude como sendo, vou ler porque eu pensei e bolei aqui essa frase, mas ninguém precisa fechar nessa formatação, tá? Então eu coloquei assim, que é o conjunto de ações ou omissões que caracterizam um comportamento e uma trajetória de vida. É um comportamento diante de si e de outras pessoas e situações de acordo com suas escolhas. Então eu achei muito, muito interessante assim a gente refletir sobre o que é você ter atitude, né? Oi, Su, bom, ai, que bom, seja bem-vindo, querida. Obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pela generosidade. Berg, seja bem-vindo, a nossa live está começando nesse instante. Caraca, tá aparecendo minhas rugas tudinho, ó, debaixo do olho. Mas não tem nada não, à medida que eu vou ficando rica e famosa lá nos Hollywood, eu vou consertando a cara, né? Então vamos lá. Vou ler mais uma vez para os que chegaram depois. O que é a atitude na minha concepção, como eu defini? Conjunto de ações ou omissões que caracterizam um comportamento e uma trajetória diante da vida. É um comportamento diante de si e de outra pessoa ou situações, de acordo com suas escolhas. Então, uma atitude é a vida, como a pessoa se porta, né, diante de si mesma, diante da sociedade, diante das suas relações, diante, né, não dá, que bom, não dá pra ver minhas rugas. Ô, minha amiga linda, muito obrigada. Su, não esquenta não que acabou de começar, tá? Eu sempre vou falando um pouquinho no início, que é pra dar tempo, né, das pessoas entrarem e se conectarem aqui com a gente. Mas vamos lá. Então, considerando essa questão da atitude, né, que a gente fala, fulano tem atitude, fulano não tem atitude, todo mundo tem atitude. Não agir também é uma forma de atitude, né? Você se omitir é também uma forma de atitude. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer reflete na nossa própria vida e na vida de outras pessoas, né? Nós somos seres integrados e não tem como a gente afastar, né? Eu tenho
uma afirmação que corre aí nas redes sociais e que muita gente afirma isso. Marcelo, seja bem-vindo, querido. Marcelo, muito obrigada pela presença. Aí, ó, mais uma galera aí do Jiu-Jitsu. Ontem eu tive o Elma, tive o Leonel Marra, cara, os dois presentes, a Brunelli, que tá aí hoje também junto. Nossa, bacana demais. O Berg, o pessoal lá da minha equipe, bacana demais. Tudo bem? Ai, hello, que legal, seja bem-vindo. Então, continuando, né? Então, assim, a gente fica meio que cobra, assim, fala, fulano tem atitude ou não tem atitude. Não ter atitude já é uma atitude, né? Já que, partindo do princípio da minha percepção, da minha definição, é o conjunto de comportamento mesmo que a pessoa tem diante da vida e diante das outras pessoas. Sim, que eu estava falando da frase, né? Tem uma frase que roda aí a internet também, eu já ouvi de pessoas conhecidas, que fala assim, eu não sou responsável, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende, né? Eu discordo disso e, inclusive, dei uma buscada aí em umas percepções dentro da psicologia. Eu discordo dessa afirmação porque, assim, é óbvio que a gente, dentro do nosso contexto de vida, dentro das nossas percepções, das nossas feridas, das nossas dores, a gente tende a levar uma coisa para um lado ou para o outro. Tem gente que se ofende com pouca coisa, tem gente que se ofende por nada, ou tem gente que não se ofende por quase nada. Então, depende muito da postura de cada um. Porém, a gente não pode se furtar a essa responsabilidade da comunicação que a gente estabelece, né? Então, eu sou da área de línguas, de linguística, né? Eu sou formada em letras, português e inglês. Então, a gente aprende, a gente entende, e na vida a gente vê isso, que a comunicação, se ela não for efetiva, ela traz um prejuízo muito grande às relações, né? Às vezes você não consegue dizer o que você está sentindo, né? Você acha que está falando para a pessoa aquilo ali e a pessoa não entende o que você está falando e você acha que o problema é da pessoa, né? Oi, Lídio, seja bem-vindo, querido. Obrigada aí pela presença, obrigada por ter compartilhado o bannerzinho aí da live. Muito obrigada, valeu mesmo. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente, para estabelecer uma comunicação, você tem que conseguir ser o mais claro possível e se certificar de que a outra pessoa entendeu o que você está querendo realmente falar, né? Porque às vezes a gente acha que está falando uma coisa e não está. E não é um problema de interpretação da outra pessoa, é um problema da nossa, naquele momento, da nossa inabilidade comunicativa, né? Então, a gente pensa na nossa atitude, eu falei disso por quê? Porque a nossa atitude, a gente é responsável sim pela nossa atitude, pelo reflexo que causa na vida de outras pessoas aquela nossa ação ou a nossa omissão, né? Bom, continuando aqui no roteiro, gente, eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback sobre o que eu estou falando e me colocassem nos comentários aí o que vocês acham também, para que a gente possa se... Oi, Carlos, seja bem-vindo, querido. Bem-vindo, meu amigo aí, meu colega do curso, junto com a Sultana. Rogério, seja bem-vindo. Que legal. Vão chegando aí, vão se acomodando. Seria muito bom se estivesse todo mundo junto aqui, né, no espaço, para a gente poder sentir mais de perto a energia, né? Mas tá bom assim também. A gente vai aprendendo, vai se adaptando. Então, continuando aqui no meu roteirinho, eu li uma frase do Leandro Carnal. Na verdade, eu não li, eu estava assistindo uma palestra dele e sobre postura, né, sobre ação, sobre convivência, e ele fala assim, não insulte o mundo pensando que você está submetido a forças que lhe controlam, né? Não insulte o mundo pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu achei muito interessante essa afirmação dele, porque é uma questão de você não assumir a própria responsabilidade sobre a sua vida. Uau, Felipe Grilli, muito bem-vindo, Felipe Grilli, Marcelo, a galera do BJJ, que legal, seja bem-vindo, Brunelli, Berg, galera aí, que legal. Sejam muito bem-vindos, Júnior Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Que saudade do Gil. Não vou falar de novo hoje não, porque ontem eu já me emocionei falando desse assunto. Se eu começar a falar de jiu-jitsu aqui, daqui a pouco eu tô
Estou me descompondo aqui na frente de todo mundo. Memoráveis, sejam muito bem-vindos. Mentes memoráveis, né, Su? A gente ficou mentes memoráveis e o que? Exército de memoráveis, né? Nosso curso aí que a gente está aprendendo sobre mercado digitais. Sim, Leandro Carnal, Neide, ele é muito inteligente, muito interessante. Muito, muito mesmo. Então, continuando aqui na afirmação dele, né? Então, quando ele fala não insultar o mundo, pensando que você é controlado por outras forças, cara, é isso mesmo, porque quando você não assume a responsabilidade sobre sua própria vida, você fica culpando. Sheilinha, seja bem-vinda, meu amor, gatinha. Bem-vinda, obrigada, obrigada. Realmente, Leandro Carnal, e tem aquele outro lá do sul, como é que é o nome dele mesmo? Ai, gente, como é que é o nome dele? Ele é professor também, filósofo. Já eu lembro. Eles estão sempre juntos, assim, eles meio que são meio associados, assim, nos assuntos. Ai, esqueci completamente, mas já eu lembro. Então, a pessoa... Cortella, isso, Neide, obrigada. Mário Sérgio Cortella, perfeito. Ele é muito bom, eu gosto muito dele também. Tem tanta gente, né, que a gente pode ouvir e aprender e refletir, ouvir as ideias daquela pessoa. Às vezes a pessoa fala um negócio, cai uma ficha na nossa cabeça. Obrigada, Sheilinha, você que é linda. Obrigada por estar aqui comigo, apoiando aí. E eles é muita gente, né? Então tem Cortella, tem o Leandro Carnal, tem a Marianne Williamson, tem a Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. Inclusive eu vou gravar umas videoaulas sobre o livro dela, né? Sobre vulnerabilidade. Vou gravar uma série de videoaulas sobre vulnerabilidade. Vou gravar uma série de videoaulas sobre um livro chamado Um Retorno ao Amor, que me ajudou demais a me reconstruir por dentro, né? Então eu quero também ajudar outras pessoas. Glauber de la Fuente, seja muito bem-vinda à nossa sala, à nossa live, ao nosso encontro aí sobre atitude, na semana de lives. Obrigada, querido. Vamos ver se a gente dá um jeito, né, de se encontrar. A gente fala e não põe em prática, né? Aí, atitude, olha, é o tema bem pertinente. A gente fala com tanta gente, né, que a gente quer se ver, a gente quer se visitar e tudo mais, mas não dá tempo, não consegue coordenar, e são os compromissos, a correria. Realmente é uma questão de a gente marcar e fazer e dar prioridade àquilo que a gente quer. Lívia! Ai, Lívia, que saudade, ó, mais uma aí do Jiu-Jitsu lá da minha equipe, seja bem-vinda, manda muito beijo pro Pedro Maia. Cadê ele que não tá aqui na nossa live? Bota esse menino aí pra ouvir. Vamos lá, então... Assim, voltando aqui ao nosso tema. Gente, olha minha caneca. Vocês conseguem ler ao contrário? Keep calm and study. Vamos estudar, né? Porque é o jeito. Então é isso. Quando ele fala sobre isso, não insulte o mundo, pensando que você é controlado por outras forças, ele se refere justamente a isso. A gente não... Uau! Fernando, diretamente de San Antonio, no Texas. Olha, mas eu tô muito internacional mesmo. Que maravilha! Bem-vindo, meu amor. Meu sobrinho, gente, querido. Ai, que saudade! Que saudade! Que saudade de todo mundo. Mas para de falar de saudade. Daqui a pouco eu choro de novo, igual ontem. Então é isso, é sobre a autorresponsabilidade, né, que a pessoa não tem, né? Então ela acha que ela é a vítima do mundo, que todo mundo é culpado por uma situação que ela tá vivendo. Aí cabe a gente pensar, né, pô, se alguém é culpado pela vida do outro, quem que vai ser culpado pela minha então? Né? Se eu sou culpada pelo que está acontecendo na vida de uma determinada pessoa, se é responsabilidade minha, quem é que vai ser responsável pela minha vida? Então, assim, é água, meu amor, água. Gostou, Fê, da caneca? Bem legal. Eu tenho, a de ontem foi do jiu-jitsu que eu ganhei de aniversário de uma amiga minha no trabalho, muito bonitinha também. Essa daqui eu trouxe de Londres. Eu gosto de caneca, adoro caneca, gosto delas. Mas é água, só aguinha mesmo. Tá muito calor para tomar café. Então, eu penso assim, se a gente começa a considerar que as pessoas são responsáveis ou culpadas pela nossa própria experiência, quem que é responsável pela experiência da outra pessoa? Então, a gente tem que inverter essa lógica, né? Inverter e colocar a coisa no lugar, porque cada um é responsável por si mesmo, né? Então, eu acho que a gente vive uma cultura de muito
como é que se diz, de muito vitimismo, de muita culpabilidade do outro e da gente não se assumir, de não pegar a rédea, né, a responsabilidade da nossa própria vida e ficar sempre culpando alguém e tal. Então, a física quântica, na verdade, assim, tem uma lei, a lei, eu estudo alguns temas, eu sou um pouco pesquisadora, assim, obrigada, Lídio, querido, obrigada. Eu sou um pouco pesquisadora e estudiosa de comportamento humano, sabe, de desenvolvimento humano, porque eu tive uma grande crise de depressão em 2002, e aí a partir disso eu fui vivendo algumas experiências muito profundas, assim, de internalização, e comecei a tomar medicação, mas para a gente sair de uma situação assim, a gente tem que buscar mudança de perspectiva, né? Então, desde 2002 que eu procuro experiências que me levem, né, a me autoconhecer e saber dos meus por que é que eu me sinto em determinadas situações dessa forma, né? Então, quando eu falo assim, sem nenhum problema da depressão, porque eu considero a depressão uma ferramenta incrível na minha vida, que me levou a uma profunda experiência de crescimento, de expansão de consciência, de descoberta, de autodescoberta. Então, mas porque eu busquei, porque eu quis buscar, eu não me identifiquei com aquela situação de depressão, eu quis reagir a ela e eu fui atrás de ferramentas para ajustar, né, a minha percepção, porque realmente eu creio que seja uma questão de percepção, né? A gente tem que procurar ampliar a nossa percepção para que a gente possa ressignificar os acontecimentos, os fatos, encarando as coisas de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais como aprendizado, como desafio e não como um castigo ou como... Oi, Matheus, seja bem-vindo, querido. Obrigada, viu? Esse Matheus é um anjo que a gente tem aí no curso também, é um super mega memorável. Generosidade em pessoa e paciência, hoje eu falei para ele isso. Então, assim, quando você busca, quando você se dispõe a buscar, você vai se descobrindo, se conhecendo e vai tendo a oportunidade de se corrigir, de se ajustar e de transformar as experiências que você está tendo em aprendizado, né? Agora, depende muito de humildade, depende muito de uma determinação, uma atitude, né? Que a gente volta ao tema, de uma atitude de recepção, uma atitude de abertura para novos conhecimentos, um não julgamento, né? Vou salvar, meu amor, eu salvo no IGTV, só se o Instagram não deixar, né? Ô, Eliette, seja bem-vindo, querido, obrigada pela presença. Eu salvo sim, a de ontem tá salva no IGTV e só se der algum bug no Instagram, já aconteceu, mas como a gente transmite pelo Insta, no final a gente tem a opção de salvar ou de apagar, né? Oi, Jô, obrigada, você conseguiu, querida, obrigada, a Jordélia esteve comigo ontem, agora tá aqui também, a Bru, ai, que legal, que bom ter vocês aqui por perto, beijinhos demais. Então, aí como, voltando a falar, né, dentro dessas minhas buscas, eu comecei a ler muitas coisas, muito conteúdo, e comecei a ter contato com grandes livros, e é um negócio interessante, porque quando você começa, você vai lendo aí você tem uma referência de um outro, sem problema, Jô, tamo junto aí. Oi, Orlando, seja bem-vindo, obrigada pela presença, esteve comigo ontem também, né, obrigada mesmo. Pelo prestígio e oportunidade. Eu tô com um ventilador aqui em cima de mim porque tá muito quente, então toda hora minha garganta seca, eu tenho que ficar tomando água toda hora. Então vamos lá. E aí nessas minhas leituras, você lê um livro, lê outro, e pega a rabeira de um, pega um conceito de um, aí você vai pesquisar no outro. Eu acabei conhecendo a física quântica, conhecendo o hermetismo, né? Então, a partir desses conhecimentos, do acesso a essas informações, eu comecei a compreender e começou a fazer muito sentido para mim a questão de sermos energia, né? Não é uma questão de crença, de fé, é ciência, né? Então, nós somos seres energéticos, nós somos seres vibracionais. Então, quando a gente vibra, a gente tem, a gente emite, né? A gente emite ondas de atração e de repulsão. Então, a gente atrai e repulsa, repele aquilo que não é compatível e atrai
traz para perto aquilo que é compatível com a nossa vibração, com aquilo que a gente está emitindo. E assim, dentro do hermetismo, que ele traz as 7 leis universais, uma delas é a correspondência, que é isso que eu acabei de falar. A lei da correspondência, ela é a reflexão, de modo bem mais simplificado, assim, para a gente entender, é aquela questão de plantio e colheita, sabe? Que você deu, você recebe, você planta, você colhe, você tem a causa e o efeito. Então, a lei da correspondência, ela é uma lei universal, ou seja, você faz aqui, vai refletir aqui. Então, é a coisa que vai e volta, que se reflete, você joga, ela volta para você e tal. Então, dentro desse conceito, né, da lei da correspondência colocada por Hermes Trismegisto, que é chamado de hermetismo, são as 7 leis do universo, essa questão de você plantar e de você colher. Então, isso tem muito a ver com a autorresponsabilidade e tem muito a ver com a atitude, porque a gente tem que pensar na nossa atitude como reflexo para a nossa vida. Então, aquilo que a gente escolhe fazer, aquilo que a gente escolhe agir ou não agir, se omitir ou ter uma atitude, aquilo vai ter uma consequência, é a lei da correspondência. Isso é inevitável, isso é imutável, não tem como ser diferente. O que você fez, você plantou aqui, você vai colher amanhã. Isso aí não tem inclusive da sua omissão. Se você não plantar, você também não vai colher, né? Então, é isso que eu acho mais importante a gente considerar nessa questão de ter atitude na vida, né? O que você quer para você, onde você quer chegar, né? Onde você quer, o que você tem vontade, o que você tem sonho de realizar, haja na direção desses sonhos, né? Haja na direção, não só a parte teórica, não fica só falando, mas sai da inércia, né? Sai da zona de conforto. É doloroso, incomoda, né? Porque te obriga a romper com padrões internos, com crenças que você muitas vezes está lidando com aquilo uma vida inteira, né? Então você está a vida inteira lidando com uma crença, vivendo de acordo com aquilo, e de repente, para você realizar um sonho que você quer, você vai ser obrigado a romper com aquele pensamento, com aquela crença, e isso envolve rompimento com pessoas, isso envolve rompimento com grupos que você também, às vezes até com família, né? Principalmente quando a gente fala de crenças religiosas, crenças de tradições familiares, é muito difícil quebrar essa conexão, essa cultura, porque é o meio que você vive. Então, a partir do momento que você se propõe a uma coisa nova, você está correndo um risco muito, muito alto de não mais conviver tanto ou não mais conviver nada com aquelas pessoas com as quais você está acostumado, habituado a viver e tal. Então, mudar, ter uma atitude de mudança exige muita coragem, né? E exige, assim, eu admiro muito pessoas de atitude, admiro demais pessoas que lutam, que agem em função daquilo que acreditam. Não importa se o que ela acredita é certo ou errado, a questão não é essa. É a pessoa ser autêntica e viver de acordo com aquilo que ela crê e tá procurando sempre crescer, né? Isso se reflete tanto, esse negócio é tão sério, que a gente vê tantas pessoas estudando, se dedicando anos numa faculdade. Oi, Roberta, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, é bom. Beijo na Aninha, beijo na Rafa, beijo no maridão. Sejam bem-vindos. E a gente vê tanta gente se formando, gastando, sei lá, dedicando 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos numa faculdade para a qual ela não tem o menor talento, não tem o menor dom, não tem o menor prazer, só para agradar ao pai. Eu já vi pessoas assim, não, eu me formei em Direito, agora eu vou pegar meu diploma aqui, vou entregar para minha mãe, vou entregar para o meu pai, e agora eu vou fazer o que eu tenho vontade, vou fazer, sei lá, vou fazer nutrição, sei lá, vou fazer educação física, quero virar professor de história, né? Então, assim, a questão da atitude exige muita coragem, né? Mas acima de tudo exige um autoconhecimento muito grande, né? Um autoconhecimento, na verdade o autoconhecimento é para a vida, né? E atitude é vida, viver, você ter atitude. Muito obrigada, Su, obrigada mesmo pelos coraçõezinhos aí. Esse negócio dos coraçõezinhos é muito importante pra gente, porque ajuda, né, a gente, como eu falei no início, a engajar isso, essa é a palavra, ajuda a gente
ter mais engajamento, ajuda a gente a chegar para mais pessoas e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que a gente está colocando, a palavra certinha. Então, bom a gente ter a ajuda dos universitários. Que coisa boa. Oi, Tom, seja bem-vindo. Quem que tá aqui? Relencar, eu não tô enxergando a foto. Quem que é? Então, são 2 adultos e uma criança. Me fala aí quem é Relencar. Ai, gente, que legal, muito bom. Tom, seja bem-vindo, obrigada. Mais um do Jiu-Jitsu aí, que bacana, viu? Rodrigo Stuck, muito bem, sejam bem-vindos. Bom, então, continuando, né, gente? Eu coloquei, né, falando sobre o hermetismo, né, a lei da correspondência. E aí a gente faz um link também com a física quântica, que é aquele lance da energia que eu falei há um pouquinho atrás. Nós somos energia, né? A física quântica, ela entende que a física quântica, ela existe há mais ou menos 100 anos. Oi, Fabrício! Seja bem-vindo, amor! Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Ela existe há mais ou menos 100, pouco menos de 100 anos, acho que 95, 90 e pouco, sei lá. E é uma descoberta, assim, tão fantástica, porque é tão libertador. Há uns anos, uns 4 ou 5 anos, eu gravei tá no meu YouTube, inclusive, um vídeo no qual eu falo sobre um livro que se chama Princípios da Física Quântica, Princípios Quânticos no Cotidiano, que é o autor, ele se chama Wallace Lima, é um brasileiro, é um ativista quântico brasileiro muito respeitado no mundo. E eu tive com ele em Recife, inclusive por conta de um evento de professores que eu produzi, que foi online também. E a gente queria dar essa abordagem da física quântica dentro da educação, dentro das escolas. E inclusive eu visitei a primeira escola quântica do Brasil, que fica em Minas Gerais, que é da Cristiana Libânio. Eu tive contato com a Andrea Volney, daqui de Brasília, que ela é uma pedagoga quântica, ela trabalha com alunos com inclusão, educação inclusiva, usando os princípios. Oi, Anne Ellen, oi, seja bem-vinda. Cid Leon, que eu também não estou conseguindo reconhecer aqui pela foto. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença. Ó, já está crescendo a nossa audiência. Ontem nós tínhamos 10 e ficamos nessa média, né, de 10 pessoas até o final. A live foi longa, foi de 59 minutos. E hoje nós já estamos com 13, que bom, eu fico feliz demais por vocês estarem aqui, vão me dando feedback sobre o conteúdo, sobre o que vocês estão achando, e aí a gente vai falando e vai melhorando e vai aqui trocando conhecimento. Ai, que bom, sejam bem-vindos. Então, na física quântica, eu tive essa experiência que foi muito linda, assim, eu conheci essa escola, uma escola de educação infantil, lá em Minas, da Cristiana Libânio, e as crianças já estão sendo educadas. Educação infantil é criança pequena, né, gente? É antes do pré, quer dizer, se não me engano, lá eu acho que é de 2 a 5 anos. Então as crianças já vão crescendo com uma visão muito mais ampla, com uma consciência muito mais ampla do que a maioria de nós, né? Então as crianças, eu acompanhei a rotina da escola durante um dia inteiro, desde o período da manhã, e as crianças chegam na escola, primeira coisa que faz, sentar na rodinha, meditar. Elas meditam, elas aprendem a acalmar seu pensamento. Oi, André, seja bem-vindo, querido. Obrigada pela presença. Elas chegam, sentam na roda, aí elas acalmam seu pensamento, vão sendo conduzidas, né, na meditação pelas professoras, que também já são praticantes de meditação. E aí chega uma hora da meditação que eu achei a coisa mais linda, que elas entendem justamente essa lei da correspondência, do que você lança, ela recebe de volta, né? Então a Cristiana, ela desenvolveu um brinquedo, que é um brinquedo muito simples, um boneco assim que tem uma mola, e ela colocou um papel com uma letra A na ponta da mola, para simbolizar a letra A de amor, né? Para simbolizar o amor. A carga semântica é o amor. Então, o exercício que as crianças fazem depois da meditação é lançar amor no mundo. Olha que ideia, que coisa fantástica. É você ver as crianças aprendendo que se ela lança, porque a mola, né, lança o amor no mundo e o amor volta para elas. Lança a alegria volta para elas. Se elas lançarem raiva também, vai voltar para ela. E tem um outro brinquedo, é uma coisa muito simples, é um brinquedo, um boneco que tem um braço de mola, um negócio
de puxar, de soltar. Um brinquedo, uma bobagem que, sei lá, deve custar R$10, botou um papel lá com a letra A e olha o significado disso. Então é atitude, é acreditar naquilo que ela, na ideia que ela tem, né, na ideia que ela teve na concepção do aprendizado dela, no caso da Cristiana Libânio, e ela implementar isso com uma prática e ela tá transformando a sociedade, o bairro delas, os pais, as famílias que têm filhos nessa escola, tiveram, eles têm tido, né, uma ampliação de consciência incrível e tem refletido no comportamento, nas relações entre as crianças e seus pais. É fantástico, assim, é um negócio muito maravilhoso. Ela tem olha, outra bobagem que eu digo assim, na simplicidade que é, pegou um saco transparente, encheu de água, botou lá com um negócio de um passarinho. Oi, Rick, seja bem-vindo, meu amor. Obrigada pela presença, meu bem. Ai, que lindo, gente, que lindo. Tô feliz com a presença de todo mundo. Convidem aí muitos coraçõezinhos pra gente aumentar esse engajamento aí pra esse conteúdo. Então, mas é assim, é pra dar os corações só se vocês estiverem gostando. Se não tiver, não, se tiver, dá também, porque aí eu vou melhorando, vai ficando legal também. Aí apoia a iniciativa, né? Então, assim, ela fez um saco de água, e sabe aqueles negócios de plástico que o passarinho bebe água, que tem umas florzinhas, assim, é transparente, aí bota a aguinha lá, o passarinho fica ali. Aí ela definiu aquilo, ela deu um significado de ali serem as gotas da alegria. Então, quando a criança tá meio irritada, tá brava, tá chateada, ela vai e fala, não, vai lá nas gotinhas de alegria, pega lá umas gotinhas de alegria para você melhorar. E a criança que não tem um cérebro limitado, não é limitado, não cresceu igual a gente, já é adulto, já aprendeu um monte de coisa errada pela vida aí, vem reproduzindo culturas, né, reproduzindo modos de pensar e práticas da família, da sociedade, dos nossos pais. A criança tá ali com a mente super aberta, sem preconceito e tudo mais. Então ela vai lá, ela entende, ela crê que aquilo ali vai ficar... Ai, obrigada, Rodrigo. Isso, vamos junto, vamos lá, vamos engajar. E fazer esse conteúdo chegar para bastante gente. Então, a criança acredita, ela vai lá, ela põe a mão lá nas gotinhas de alegria, pega lá uma... Tá, querida, vai com Deus. Neide, que horas são aí em Milão? Beijo, depois você assiste. Vou deixar lá no IGTV. Aí a criança vai lá, ela acredita naquilo, pega a aguinha e ela sai de lá ela recebe, né, o significado. Ela sabe que se ela for lá nas gotinhas de alegria, ela vai receber aquela alegria lá que ela tá precisando para aquele momento e ela já volta diferente, né? Por quê? Porque a cabeça dela recebeu aquilo, a cabeça dela não tá limitada, a mente dela, a consciência dela não tá limitada por tudo que a gente aprende. Nossa, 10 horas da noite já, gente, lá em Milão. Ah, que linda. Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Depois você termina de assistir, tá? E não esquece que amanhã tem de novo, tá bom? Vem me dar oi, igual você fez hoje. Beijo no Miguel, beijo no Andréia, beijo pra todo mundo aí. Então, assim, é fantástico, porque a criança tá com a cabeça ali e ela vai crescendo já com aquele conceito internalizadíssimo, né, nela. E isso vai dar a ela uma possibilidade muito maior de outras atitudes, né, perante o mundo, outras iniciativas perante o mundo, outra compreensão a respeito de si mesma e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que atitude tem tudo a ver com o que a gente está pensando, né? Com o que a gente crê, com o que a gente tem na nossa mente, na nossa educação, na nossa formação de caráter, na nossa formação de valores. Mas, graças a Deus, o nosso cérebro é plástico, igual eu falei ontem. Da mesma forma que a gente consegue estabelecer sim, o foco no positivo é importantíssimo, né? É importantíssimo. Muito mais facilidade, foco na abundância. Isso é um pensamento de abundância, né, Eliette? É um pensamento, você tira o foco do problema e você vai gastar sua energia na solução, na busca da solução. Isso é um mindset de abundância, é um mindset de produtividade, de você crer nas suas habilidades, nas suas capacidades e se desenvolver. E isso facilita demais a sua atitude perante o mundo, porque quando você acredita que é capaz e acredita na própria ideia, você tem uma visão positiva a respeito de si mesmo, você realiza muito mais, né? Nós, né? Todos nós. Então,
Na física quântica, isso é muito trabalhado e o nosso cérebro é plástico. Então, do mesmo jeito que eu abordei ontem a respeito da disciplina, né, para a gente implantar um sistema de disciplina na nossa cabeça, a gente consegue porque a gente tem plasticidade cerebral, a gente pode se programar e se reprogramar e desprogramar e refazer as nossas crenças, ressignificar os acontecimentos, ressignificar as nossas emoções. Isso é uma coisa assim que ter consciência disso, ter consciência de que nós podemos fazer isso é libertador, né? Então isso traz pra gente a possibilidade de mudar as nossas atitudes, de mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? E com essa mudança, a partir dessa mudança interna, a gente consegue refletir. Volto novamente aí a lei da correspondência, a gente começa a refletir no nosso exterior, né? Então, quando a gente percebe uma pessoa meio doente, meio triste, a gente percebe na aparência dela, ou se ela tá feliz, se ela não tá, se ela tá chateada, se ela tá brava, a gente consegue perceber até no modo como a pessoa se veste, como falam, né? A moda, muita gente acha a moda algo superficial e nem sempre é, porque é um código de expressão também. A moda, o modo como você se veste, como você penteia o seu cabelo, como tipo, a sua aparência, ela reflete o que você tem por dentro muitas vezes, né? Claro que tem gente que tenta se enquadrar, usa coisas que... Oi, Davi, seja bem-vindo, querido. Tem gente que tenta se enquadrar para ser aceito. Isso também é uma atitude, né? É um comportamento, ele é distorcido, que precisa ser ajustado, é parte do ego aí, da falta de amor, da falta com a autoestima baixa, que está precisando melhorar. Então a pessoa muitas vezes se submete a comportamentos que não tem nada a ver com ela, só para ela ser aceita num grupo, ou para ela se enquadrar e não sofrer outras consequências, né? Então é muito comum isso acontecer. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que a gente pode transformar, que a gente é capaz de, a gente tem essa plasticidade cerebral, neurológica, a gente pode decidir, tomar uma decisão e meter o pé e começar a agir diferente. Agora, é lógico que existe um processo para isso, não é de um dia para o outro, né? Eu até anotei aqui, muita gente fala assim, eu não consigo. Eu vou ler porque eu fiz uma lista, né, de coisas que a gente... Oi, Pi, obrigada, gangue. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Que bom, gente. Eu fico feliz demais com a presença de vocês. Obrigada. Vamos lá, vamos dar coraçõezinhos para engajar esse povo e trazer mais gente para acessar esse conteúdo. Mas vamos lá. Então... Quando a gente muda por dentro, né, como eu estava falando, o nosso exterior, ele todo se transforma, ele muda, mas para mudar existe um processo de ruptura, né, e às vezes esse processo de ruptura não é uma coisa fácil de você experienciar, né, mas o que dói mais, né, você permanecer no estado que você se encontra, que a gente se encontra, ou que a gente está, ou você sofrer esse processo de ruptura e de libertação, né? Oi, Jô, seja bem-vindo, Joan Fashion Hair. Esse cara é muito bom nos cabelos, muito bom mesmo. Seja bem-vindo, querido. Então, como é uma ruptura e na maioria das vezes é dolorosa, porque a gente é movido pelo ego, é movido pela... Oi, Débora, seja bem-vinda, mais uma memorável aí na nossa audiência. Que legal, bacana. Então, a gente sofre essa ruptura e a gente precisa se preparar para isso, né? Então, avaliar o que vai doer menos, se é permanecer no estado que nós estamos ou passar por esse processo, romper e começar uma nova experiência com resultados diferentes. Então, como é difícil, como dói muitas vezes, a pessoa fica falando, não é possível, obrigada, linda é você, meu bem. Obrigada. A pessoa fala, né, eu não consigo, poxa, eu não sou capaz, você consegue porque isso e aquilo outro. Então, eu fiz uma relação aqui, eu vou ler para vocês para eu não esquecer, tá? Então, assim, eu coloquei assim, por que pensamos e não agimos muitas vezes? Primeiro, porque a gente tem baixa autoestima. Quando a gente tem baixa autoestima, a gente não se sente merecedor, né? A gente não se sente capaz, a gente acha que não vai conseguir, que aquilo não é para mim. Eu tenho o sonho de estudar e de, sei lá, me tornar uma médica, mas imagina só, não é para mim, né? Onde? Imagina, como assim, né? Como...
Aí eu me pergunto, como é quem te disse isso que não é? Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque meu pai é, sei lá, meu pai é pedreiro ou minha mãe é dona de casa. Então a pessoa se limita, né? Tem uma mentalidade que limita a atitude dela perante a vida e acaba deixando ela ali. Então vamos lá. Falta de autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe do que a gente é capaz, né? E isso está ligado à baixa autoestima. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe do que a gente é capaz, logo a gente não se ama, a gente não se respeita, não sabe o tanto que a gente pode transformar, né? O mundo, contribuir para o mundo, nem que seja com a sua vizinhança, nem que seja dentro da sua própria casa, que já é um grande ganho, assim, né? Então, o autoconhecimento é a base de todas as coisas, eu acho, da vida de qualquer pessoa. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se busca, mais a gente se cura, mais a gente se descobre, mais a gente tem compaixão com o alheio. Né, João? É verdade. Verdade, né, Jo? Já passou por muita coisa, né? Verdade. Então, a gente procura se conhecer, e quanto mais a gente se conhece, mais autonomia a gente tem, mais autonomia para ação, mais autonomia para tomar atitudes, né? Porque falta de conhecimento, de autoconhecimento, trava mesmo. Você não sabe se você é capaz. E às vezes a pessoa tem tanto medo, se julga tão incapaz, que ela não tem coragem, ela acha que ela não vai conseguir e acaba não fazendo aquilo que ela gostaria de fazer porque tem medo, né? Porque não tem consciência da sua própria capacidade e também não tem uma autoestima suficiente, um autoamor suficiente para dizer assim, não tem problema não se eu não conseguir. Né? Não importa se eu vou conseguir não, eu quero experienciar esse processo, eu quero tentar, quero ver como é que eu me saio nessa missão, né? Foi esse sentimento que me moveu quando eu decidi competir na segunda vez no jiu-jitsu no ano passado. Eu não estava focada no resultado, como eu falei ontem, né? Eu não estava preocupada se eu ia ganhar o ouro, não. Eu estava preocupada com o meu processo de fazer o melhor que eu podia. Seja bem-vindo, Carlos, querido, seja bem-vindo. Eu estava preocupada com o processo, a minha disciplina, o meu vencer a mim mesma, assim. Olha ela aí, olha aí a Elma. Oi, Elma, querida, seja bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Hoje o tema é atitude, ó, mulher de atitude, essa Elma aí. Né? Ontem a gente estava falando de disciplina, mulher de atitude. E vamos divulgar, e divulga aí a aula que você vai dar, né? As lives, as aulas, a gente compartilha aí esse conteúdo, tá, Elma? Vamos trocar aí essa divulgação. Sim, Sheila, o medo trava a pessoa. E a gente tem medo porque a gente não se conhece e porque a gente está apegado. É verdade, Jo, não, a gente já tem, exatamente. Então, a gente está apegado a ser aprovado, né? A gente se preocupa muito em não falhar, a gente não quer falhar porque a gente não quer ser reprovado, a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer passar vergonha, a gente não quer que ninguém aponte o dedo pra gente. Mas quando a gente tem o autoconhecimento e a consciência do nosso valor intrínseco, que não está ligado às coisas que a gente faz ou às coisas materiais que a gente tem, que a gente simplesmente por a gente ser, por a gente existir, a gente já tem o valor que é o valor de todo mundo, entendeu? Todos nós somos feitos da mesma essência, viemos do mesmo lugar, somos filhos de Deus e temos Deus em nós. Então, se a gente toma consciência de que o resto é experiência, o resto é aprendizado, a gente não se abala por pouca coisa, né? Então, e assim, o que poderia ser muita coisa pra gente, de repente fica pequenininho. Você fala assim, cara, não consegui hoje, mas eu tento de novo amanhã, e vamos indo, e a gente vai fazendo, e vamos embora, e vamos testando, vamos treinando, porque nós somos seres de treinamento, né? Volta aí a plasticidade cerebral que a gente tem. Nós somos seres de treinamento. A gente não pode falar, fulano nasce... Tá, tem gente que nasce com alguns dons especiais. A gente vê músicos virtuosos, e a gente vê pessoas, crianças expressando talentos que já vêm com ela e tal. E aí a gente teria que entrar num outro assunto que não é o objeto de hoje, né? O tema de hoje, mas assim... Existem pessoas que têm talento nato? Tem, mas o talento nato dela, se ele não for trabalhado, se ele não for executado, se ele não for bem direcionado, ele não serve de nada. Não é igual dinheiro. A gente pode ter um monte de dinheiro guardado. Se você pega aquele dinheiro e deixa ele lá parado, para que ele serve?
É a mesma coisa que você não ter dinheiro, você não está usando, você não está botando ele para beneficiar o mundo, você não está botando ele em ação para construir coisas boas, em seu próprio benefício, em benefício do outro, em benefício da sociedade, né? Então, nego as pessoas querem, desculpa eu ter usado esse termo, nego, né? Que esse é um vício linguístico que a gente tem, um vício que a gente tem que corrigir. Então, eu peço desculpas aí por ter usado esse vocábulo. Mas eu estou me policiando para corrigir. Então, as pessoas têm essa mania, né? Essa coisa de querer acumular, mas para quê? Né? Eu conheci um cara que mora numa casa gigante, uma mansão de 5 quartos, sozinho. 2 carros enormes que custam centenas de milhares de reais. O cara vive sozinho. Tem piscina, ninguém vai lá, ele não aproveita. Qual é o sentido disso, gente? Qual é o sentido de você ter recursos e não aproveitar, não colocar ele em movimento? Aí a gente volta ao conceito da física quântica. Nós somos energia em movimento. O ser humano, ele nasceu para ter ação na vida dele. A gente, quando para, se a gente não tem atitude, se a gente não tem ação, movimento, aprendizado, a gente morre, a gente adoece. Olha, um dos primeiros indicativos de que a gente está fazendo errado, de que a gente não está se movimentando, não está honrando a nossa essência, que é uma essência de energia, de movimento, é o peso. O peso. Quanta gente a gente vê ganhando peso. Por quê? Porque está faltando movimento. Entende? Tá com acúmulo de energia, tá acumulando energia, tá acumulando emoção, tá retendo emoção, tá retendo energia, tá retendo dor, tá retendo. Então, quando a gente não bota isso para rodar, não bota isso para andar, a coisa se acumula e se reflete de várias formas, no peso, na depressão, na ansiedade. A falta de ação leva a gente à ansiedade, gente. Quando a gente está ocupado, eu falo isso porque eu trato disso há muito tempo, né? Eu tenho acompanhamento psiquiátrico há muito tempo e terapêutico também. Então, isso tudo é descoberta, é a minha trajetória de vida que me trouxe a esse tipo de informação e que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque para mim ajudou demais, foi libertador. Então, eu quero que isso chegue a muitas pessoas, para que muitas pessoas também sejam libertas das suas próprias amarras. Assim. A gente se limita, a gente tem que transformar as nossas crenças limitantes, limpar essas crenças. E, gente, juro para vocês, é possível. Existem ferramentas muito eficientes para aquele que tem vontade. Então, quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer se transformar, quando a gente quer realmente mudar de atitude, a gente quer mudar a nossa realidade, a gente consegue, a gente foi feito para isso. O ser humano, essencialmente, é um ser de movimento, é um ser de transformação, de aprendizado. Senão a gente vai ficando para trás. É só um pouquinho de bom senso, de parar e para olhar e observar o mundo. A gente vai vendo que quando a gente para, a gente praticamente morre, né? Então, morre emocionalmente, morre no afeto, morre naquilo que a gente poderia dar para o mundo, né? Uma vez eu ouvi uma frase que me impactou muito. Eu não sou muito uma pessoa tímida, mas a timidez tem muito a ver também com a falta de autoconfiança, né? Então a gente se torna tímido porque você não confia e a gente tem muito medo do julgamento. É uma mistura, a psicologia define a timidez como uma mistura de algumas coisas, tipo orgulho, arrogância, né? A pessoa que não quer se expor porque ela não pode ser exposta, porque ela não pode ser afetada, porque ela não tem resistência à frustração, porque ela não tem, o nível de frustração dela é baixo, o nível de tolerância dela é baixo e o nível de auto-amor também é baixo, né? De autoconhecimento também. Então ela se afeta por tudo, então ela tem aquela timidez, aquele medo, aquele pânico de se expor e já pensa logo na cabeça dela, já cria plenitude. Ai, que legal, o nome dela, plenitude, seja muito bem-vinda. Você entrou e eu pensei na palavra e tem a ver com o que a gente está falando, né? A pessoa com plenitude, ela não é plena de si mesma, então a tendência dela ser tímida é muito grande, né? Então eu ouvi uma frase de um cara muito influente no empreendedorismo, no mercado digital. Ele falou assim, gente, acorda, sai desse pensamento de escassez e vai para o mundo, porque a sua timidez não ajuda o mundo a ser melhor.
A sua timidez é uma forma de egoísmo, porque você está guardando as suas habilidades, as suas capacidades, que são inatas, porque nós nascemos com capacidade para desenvolver talentos e tudo mais, e a gente está guardando isso e não está botando isso em exercício, não está botando isso em ação, não está tendo atitude. E muitas vezes aquela nossa atitude, aquela nossa ação, aquilo que a gente pensa pode mudar o mundo. Então pensa só se Gandhi fosse tímido. Se Gandhi tivesse resolvido, não sou capaz, não vou mexer com isso não, eu estou muito cansado, sou muito magrinho. Pensa, Martin Luther King, pensa nos grandes nomes aí que trouxeram grandes transformações para o mundo, né? O próprio, aquele cara que inventou a lâmpada, como é que é aí, vocês sabem? Pesquisa aí, Henrique, se tiver aí. Ai, gente, me fugiu o nome dele aqui. Vou falar de outros enquanto eu lembro. O Graham Bell, ai, Pietra, né, Pietra, pesquisa aí, quem foi que inventou a lâmpada? Pô, tá na ponta da língua, cara, é muita gente, é muito nome que a gente tem que lembrar. Então tem o Graham Bell que inventou o telefone. Imagina, gente, as pessoas da internet. Já pensou se essa pessoa que desenvolveu a internet parasse e ficasse assim, não, ninguém vai acreditar em mim, gente. Se eu falar que é possível transmitir os dados dessa forma, ninguém vai acreditar em mim e eu não quero que ninguém me julgue, eu não quero que ninguém fique me criticando, eu não vou mexer com isso não, vou ficar aqui quieto na minha... Thomas Jefferson, Glauber, perfeito. Thomas Jefferson, da lâmpada, da luz? Então é. Glauber pesquisou, falou, tá falado. Meu bombeirão, meu querido. Então, assim, gente, uma vez eu aluguei o Glauber, eu tava bêbado, ó. Thomas Edison, isso, Thomas Edison, quase, chegou perto. Eu tomei um vinho aqui em casa, eu tava meio chata, assim, meio pra baixo, tomei um vinho aqui, fiquei alugando o ouvido do Glauber, ele foi tão gentil, o bichinho tipo, fica assim não, e tal, não sei o que, me confortando. Tudo WhatsApp, né? Coronavírus, a gente não vê ninguém perto, fica só se consolando via WhatsApp. Eu não bebo, quem me conhece sabe que eu não bebo muito, então eu tomo uma taça de vinho, eu já fico, abestadinha, assim, com sono mole e sei lá. E às vezes eu até choro, às vezes se eu beber 2, aí eu choro, fico chata, mas fico legal, cara. Vou dormir, não encho o saco de ninguém. Mas voltando lá. Então, assim, já pensou se essas pessoas que trouxeram tantas transformações, né? Pesquisa aí também alguém sobre o filme que fala do surgimento da internet. Que também tá aqui na ponta da língua. Nossa, eu tô pensando em muita coisa aí e acabo não lembrando de nada. Então, enfim, vamos lá. E aí, se essas pessoas tivessem falado, não vou, sou tímido, não vou... É uma ideia, essa ideia minha ninguém vai acreditar, é uma ideia que o povo vai me chamar de louco, né? Não vou passar por isso não, deixa isso pra lá, vou ficar aqui na minha casa mesmo, criando meus filhos aqui, faço aqui meu almoço, arrumo um negócio ali para ganhar um dinheiro sustentável. Já pensou? Então, assim, essa frase de falar sua timidez ou a sua não atitude, a sua falta de autoconhecimento, a sua falta de ousadia, de coragem, de atitude, não beneficia o mundo. Entende? Então, assim, todos nós temos alguma ideia, alguma capacidade, alguma habilidade que é capaz, que vai poder beneficiar a humanidade de alguma forma. Nem que seja assim um conceito de abraço. Uma vez eu estava numa estação em Washington, esperando o trem para embarcar, e aí tinham 2 meninas lá na estação com 2 cartazes, assim, free hugs, oferecendo abraço. Elas tiveram uma atitude de oferecer abraço. E as pessoas iam. Entende? E não era uma coisa assim, indiscriminada, bagunçada, de sacanagem, não, vou ali pegar um abraço. Não, gente. É um negócio tão sério isso, é um negócio tão... uma atitude tão simples e um gesto tão incrível que, às vezes, um abraço muda o dia de uma pessoa. Um abraço, um sorriso, um carinho, uma palavra, entende? Por quê? Porque somos energia. Então, a gente doa uma energia que aquela pessoa está precisando naquele momento ali. E é tão incrível, assim, a lei da correspondência, a lei da compensação, ela é tão perfeita, que essa lei que rege o universo, uma das 7, é tão perfeita que, assim, se existe alguém querendo dar, vai aparecer alguém querendo receber. Porque é uma engrenagem, o universo é uma engrenagem, ele funciona com um todo.
né? É um todo que se complementa. Então, se alguém se dispuser a doar alguma coisa, vai aparecer alguém que esteja precisando ou querendo aquela coisa e vice-versa. Entende? Então, é uma lei de... Gente, é incrível. Estudem o hermetismo, se vocês puderem. Estudem física quântica, leiam. Tem muito vídeo gratuito, tem muito material bem simplificado para aprender a respeito desses conceitos. E faz tanto sentido, a gente se liberta tanto, a gente abre tanto a nossa mente, sabe? E tudo fica tão mais simples que a gente passa a viver melhor. A gente passa a querer muito menos e passa a se abalar e sofrer por muito menos do que a gente sofria antes. Então, a gente realmente se liberta e começa a ter mais plenitude humana, ter plenitude dentro de si. Eu gosto muito de usar uma palavra de autocentramento. Olha para dentro de si, olha para o seu centro, se concentra